Porque desde o início eu lidei com os problemas reais. Lá em Manaus, quando eu me converti na década de 70, os caras que vinham me ouvir eram hippies, que tinham viajado o mundo inteiro. Era gente que chegava com todo tipo de questão, com todo tipo de prática e com toda dor humana. Então, eu não me converti, fiquei num seminário com os garotinhos ali cheirosos, cheirando a leite de rosa e qualquer outra coisa, e que iam para as congregações no fim de semana e voltavam. Não, eu vivi no mundo, na boate de segunda a segunda, até me converter, no tatame, direto, no pau cantando, na vida cruenta como ela era, e de modo que eu não fui surpreendido pelo mundo. Eu estava lá como praticante do mundo e depois como um convertido no mundo. E foi extremamente mais fácil para mim entender que a Bíblia, eu me lembro das angústias primeiras que eu tive nesse sentido, quando eu fui começando a entender que a Bíblia era um livro que não tinha condições de, na sua totalidade, dialogar com a minha geração. E eu estou falando lá no início dos anos 70, 73. E eu entendi logo de cara que o meu único ponto de contato com o mundo, e que seria ponto de contato perene, era Jesus. Eu não chamava ainda de chave hermenêutica, de o filtro que filtra todas as coisas, não. Eu só entendi que meu único ponto de contato com a totalidade do mundo era Jesus. Não dava para ser Moisés, não dava para ser Davi, não dava para ser ninguém, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém, era Jesus. Eu tentava pregar nos 4 evangelhos o tempo todo, porque quando eu fazia uma pregação no Velho Testamento, eu via aquele monte de hippies malucos acostumados com ayahuasca, chá de cogumelo. Maconha era brincadeira de criança, e ácidos pesados. Alguns eram arquitetos, médicos, gente que tinha estudado física, que tinha deixado família, casa, tudo, foi para a estrada. Eram pessoas cheias de perguntas. Alguns tinham morado na Índia, outros no Líbano, outros na Turquia, na velha Istambul dos dias do Expresso da Meia-Noite. Enfim, eram pessoas que vinham com muitas perguntas. Outros tinham andado na estrada, eram meninas que já tinham transado 1 milhão de vezes, homens que não sabiam a diferença entre a mulher de hoje e a mulher de amanhã e nem lembravam. Era tudo como no movimento hippie era, muito livre, profundamente livre. Então, meu primeiro contato como pregador foi justamente com o fato de que o mundo me disse, foi o mundo, não foram os religiosos, foi o mundo. Não foi a academia, nem foi o seminário de teologia, foi o mundo que me disse que o único ponto de contato que eu teria era Jesus. Os outros todos caíam, padeciam. Ninguém jamais me chegou dizendo: ah, mas Jesus tratou as mulheres mal. Eles me diziam: Paulo, não gostei de como Paulo falou com as mulheres. Não permito que falem. Mulher só pode profetizar em circunstâncias tais, ou isso, aquilo. Que machismo é esse? Não foi nenhum teólogo, foram os hippies, os malucos, que me disseram isso. E eu dei razão a eles. Eu disse: eu, com a minha consciência de hoje, não trato mulher nenhuma assim,
Na igreja onde eu estava fomentando uma congregação junto com meu pai, 73, 74, ela explodiu em 74, 75, explodiu. Ninguém tratava as mulheres assim. Minha mãe pregava, as mulheres pregavam, eu vinha de uma tradição relacional com o reverendo Antônio Elias e a dona Maria José, para onde, para ele, não tinha nenhuma diferença entre homem e mulher pregando. Ele não fazia disso um discurso. Ele fazia disso uma prática. Ele botava as mulheres no púlpito, pregando naturalmente, sem nenhuma dificuldade. Não tinha ainda presbítera lá, mas era só uma parcimônia daquela igreja presbiteriana, porque na prática, o conselho da igreja na prática era formado, sobretudo, pelo conselho das mulheres aos homens, que eram elas que estavam lá todos os dias. Então, quando eu vim a ter alguma experiência com o que os eruditos diziam, já foi depois. Eu primeiro aprendi o Evangelho de Jesus, em Jesus, Jesus bastando, mais ou menos dimensionado o tempo todo pelos 4 evangelhos, lá atrás, em 73, 74, 75. Então, nunca houve essa questão de mulher pode ser ordenada. Por mim, tudo que é mulher sábia, inteligente, sensata, já era ordenada. E eu ordenei muitas. E só não comuniquei aos presbitérios, que eu sabia que ia dar problema quando chegasse lá no sinédrio da religião. Mas aqui no cotidiano, na prática, quantas? Eu autorizei, ordenei, se você é a pastora desse grupo. Já é, porque que alguém tem que validar você se você é que trouxe esse grupo, você é que cuidou, você é que os converteu no amor cotidiano, à prática do evangelho, é você, então você continua. Você é a pastora. E eu nunca lidei com esses problemas. Graças a Deus eu não tive que ficar 4, 5 anos no seminário, e eu só entrei em seminários aqui no Brasil, Seminário de Campinas, Seminário Presbiteriano do Norte, outros seminários, José Manuel da Conceição, o que foi seminários batistas e episcopais e seminários congregacionais e de todas as denominações, quadrangulares, pentecostais. Só entrei nesses seminários para dar aula. Eu nunca fui aluno neles. Eles começaram a me convidar já em 76, 77, para ir ensinar evangelização. Depois foi chegando para me chamarem para ensinar realidades de interpretação da Escritura e outras coisas mais. Eu fui fazendo. Quando eu cheguei já nos anos 80, eu já ia para quase tudo que é formatura, ser o paraninfo, ser o cara que era aquele em nome de quem eles homenageavam aquela turma, enfim. Só não fui mais porque eu não tinha tempo. Mas eu não fui para estudar, eu fui para ensinar. E tive nos professores desses seminários alguns dos meus melhores amigos, professores abertos, gente boa, gente fina, gente de Deus, gente que entendeu o meu chamado desde o início como reverendo Frank Arnold, que foi fundamental quando eu escrevi a minha tese sobre a Ordem de Melquisedeque, lá em 1975, e criaram aquele problema todo para me ordenarem, aliás, em janeiro de 76. Eu escrevi em 75, apresentei em janeiro de 76. Criaram aquele problema todo, foi o reverendo Frank Arnold que disse, olha, eu não estou entendendo nada, e a solução, a pergunta que ele fez silenciou a todo mundo. Foi, vocês estão dizendo que ele é liberal, soteriologicamente liberal. Parece quase como o universalismo que ele está dizendo. E eu acho que não.
mas vocês estão entendendo assim. Eu só tenho uma pergunta. Então, se vocês dizem que esse tipo de argumento tira a motivação para evangelizar o mundo, minha pergunta é por que que ele, que é o liberal, está aí com uma multidão de hippies e de doidos e de gente que a gente nunca alcançou, com um programa na televisão atingindo a cidade inteira, fazendo reuniões com milhares na rua e na esquina, e nós que somos os ortodoxos, donos da sã doutrina, não vamos na direção de ninguém, e se chegarmos e convidarmos as pessoas para nos ouvirem, elas não nos ouvem porque nem nos entendem. Então, escuta, qual é a razão de vocês? E o argumento acabou naquela hora. E eu fui ordenado. E essas pessoas, desse jaez, sempre foram os professores de seminário meus melhores amigos. Como gente querida, extremamente aberta aqui no Brasil, como o reverendo Abival, da primeira igreja da Catedral Independente de São Paulo, meu queridíssimo amigo até hoje, o reverendo Guilhermino Cunha. Aí vem vários professores do Mackenzie, que são meus amigos queridos até o dia de hoje, gente variada, homens e mulheres de lugares diferentes, mas eu nunca me atualizei a partir da academia religiosa, nunca. Sempre foram os de fora. Comecei com os hippies, depois eu fui passando para os intelectuais do Amazonas que não tinham nada a ver com nada, eram todos ateus e a maioria ébrio. Depois amigos de natureza política, que não eram cristãos, que me provocaram. Depois deles, eu comecei a lidar com uma quantidade enorme de pessoas, por exemplo, da alta classe social brasileira, carioca e paulista, muitos deles, que eram pessoas que viviam em outro mundo, tinham outras questões, eram as que me provocavam, e eu entendia que, semelhantemente aos hippies, o único ponto de contato que eu tinha com eles era Jesus no Evangelho. Depois, nos Estados Unidos, com questões de outra natureza, de gente de um outro mundo, com outras percepções, eu ia vendo que era só em Jesus que eu tinha meu ponto de contato. E isso cresceu para depois que eu deixei de ser presidente da EVB e presidente de um monte de instituições e uma figura que tinha que estar em todas as solenidades importantes dos evangélicos, e me afastei, não quis mais retornar a isso, embora tenha havido uma quantidade enorme de convites amorosos, como o do meu presbitério em Niterói, foram 5, 6 cartas. E eu cheguei a atender a última carta, fui lá, aceitei voltar, mas estabeleci uma condição: vamos ficar em 3 meses de convívio, mas durante esses 3 meses vocês precisam ir ao café com graça. Toda terça-feira para a gente ter um café. E o presbitério ia, boa parte dele, até lá, e eu abria a Bíblia, enquanto a gente tomava café e conversava sobre o Evangelho aplicado às novas relações humanas. Depois de 3 meses, eles me perguntaram, o presidente do presbitério, me perguntou: e aí, reverendo, vamos definitivamente formalizar seu retorno à igreja presbiteriana? Eu falei: não vamos, está muito bom como está, e eu nunca fui tão livre, eu passei a vida inteira querendo viver essa liberdade que eu tenho hoje, para ser apenas um cristão no mundo. Serei sempre amigo da minha igreja presbiteriana, que me criou, e se eu tenho os balizamentos de sobriedade teológica e de comportamento e éticos que eu tenho, eu devo isso extremamente à criação presbiteriana que eu tive na minha avó, na minha mãe,
o reverendo Antônio Elias, Dona Maria José, esposa dele, meu pai, depois que se converteu. Foram as figuras que me deram a humanidade que está em mim hoje. E de modo que eu agradeço, mas eu não vou aceitar ir para nenhum grupo, como eu recebi convites de outras denominações no Brasil e de outros grupos fora do Brasil. E não aceitei em nenhum e vim para Brasília, aonde não era para começar dentro de uma instituição, era na casa de uma família, a família Mendonça, onde o caminho da graça era café com graça, lá em Copacabana. O café com graça continuou na sua história com o Alexandre, lá em Nova Iguaçu, no mesmo espírito do café com graça lá de Copacabana, e é um caminho da graça. Aqui em Brasília eu iniciei um caminho da graça, na casa da família Mendonça. E logo a gente foi para um teatro, um hotel, depois para um teatro, ficamos no teatro 8 anos, Teatro La Salle, depois fomos peregrinando de teatro em teatro até o dia de hoje, quando eu já não vou mais dominicalmente a nenhuma reunião, desde antes da pandemia. Eu vou assim, de 2 em 2 meses. E agora, na pandemia, eventualmente eu falo aqui para o grupo local, mas surgiram muitos grupos em muitos lugares. A orientação é aquela única que eu tive a vida inteira. Jesus é o nosso único ponto de contato, porque ele é a nossa chave hermenêutica. Aí quem escreve aí no meu portal Chave Hermenêutica encontra uma barbaridade de falas minhas. Como tem um curso meu com mais de 70 aulas só mostrando nas Escrituras Jesus como a única chave hermenêutica, a única chave interpretativa usada pelos apóstolos para entenderem o Velho Testamento e entenderem o que um estava dizendo ao outro. Aí vocês estão vendo a imagem do curso Jesus, a chave hermenêutica, é só chegar aí que você tem o curso.